A notícia que tem prazo, Joelson, diz respeito à Justiça Eleitoral, a você, a todos nós que somos eleitores, principalmente aqueles, não estamos incluídos neste rol, que estão aí em débito com a Justiça Eleitoral, que não compareceram às eleições dos últimos 3 pleitos. Hoje termina o prazo, agora, à 1 da tarde, a menos de 1 hora, termina o prazo para que esses eleitores, são aproximadamente 16 mil eleitores em todo o estado, espalhados em 148 cidades. Prestem contas ou regularizem as suas situações com a Justiça Eleitoral. Eu estou aqui ao lado do desembargador Valério Chaves, ele que é o coordenador da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral e que dá mais informações sobre essa iniciativa, que deve partir do eleitor, desembargador, que tem um prazo aí agora encerrando daqui a pouco na Justiça Eleitoral para regularizar essas situações. Boa tarde, como o TRE, a Justiça Eleitoral, está trabalhando essa assistência ao eleitor que está inadimplente com a Justiça Eleitoral com o voto obrigatório. Boa tarde. Realmente termina hoje o prazo, logo mais a 1 hora da tarde, para o eleitor, aquele eleitor que deixou de comparecer para votar nas 3 últimos pleitos, 3 últimas eleições, incluindo os turnos, né? Regularizar a sua situação, quer dizer, ficar quites com a Justiça Eleitoral. Então, aquele eleitor que não compareceu, até 1 hora da tarde, que não apresentou comprovante de votação e não pagou multa eleitoral, ele está sujeito a ter o seu título cancelado a partir do dia 17 deste mês. Quer dizer, o eleitor irregular, no próximo dia 17 até o dia 19, o seu título será cancelado automaticamente. O que isso significa na prática, em termos de sanções para o eleitor que chegar a esse extremo de ter o seu título cancelado? Existe prejuízo para o eleitor. Quando sabemos que o eleitor sem o título, né, hoje é um documento importante na vida do cidadão brasileiro. O eleitor sem o título, ele não pode participar de concorrência pública, ele não pode tirar carteira de habilitação. Documentos pessoais, por exemplo, que precise da apresentação do título, ele está impedido de fazê-lo. Os locais de atendimento ao eleitor neste prazo que está se encerrando agora à 1 da tarde? Os cartórios eleitorais de todo o estado, que em Teresina é ali na central de atendimento, na região central de Teresina, próxima à Praça João Luiz. Então, em todo o estado do Piauí, em todas as zonas eleitorais, os cartórios estão abertos até 1 hora da tarde para atender o eleitor com situação irregular. Agora, quem chega agora a 1 hora e não for atendido, mas tem mecanismos de senha, de atendimento até entrando tarde aí? A orientação do tribunal é que encerra-se o prazo a 1 hora, mas nesse horário, se tiver eleitores na fila para ser atendido, esse eleitor tem que ser atendido. Agradecemos então, obrigado ao desembargador Valério Chaves pelas explicações e então esse aviso. Você que não votou nas últimas 3 eleições, é só se dirigir aos cartórios eleitorais em Teresina, no interior, aqui na central de atendimento, ali que fica perto da Praça João Luiz Ferreira, e lá você terá toda a orientação, a assistência para ficar quites com a Justiça Eleitoral, ficar com sua situação resolvida e evitar as sanções anunciadas aqui pelo desembargador coordenador da Corregedoria Geral do Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, de não poder participar de concurso, se funcionário público tem problemas também nas suas repartições, enfim, uma série de dificuldades que o eleitor que não tem a sua situação comprovada na Justiça Eleitoral sofre. É o instituto do voto obrigatório, ou seja, o voto é obrigatório, ele tem que ser cumprido, o eleitor tem que dar satisfação na Justiça Eleitoral. Joelson. Elivaldo Barbosa, muito obrigado pelas informações, Elivaldo. Quer complementar informações, Elivaldo? Vamos lá. Sim, Joelson, o desembargador Valério que quer acrescentar aqui mais uma informação. Pode dar, desembargador? É só lembrando que não estão incluídos nessa obrigatoriedade os eleitores com voto facultativo, quer dizer, os menores de 18, maiores de 16 e os maiores de 70 anos, e os deficientes que comunicaram a sua situação à Justiça Eleitoral. Tá bom, tem essa ressalva, obrigado, boa tarde pela atenção, desembargador. Então, Joelson. Nós mostramos, inclusive, as imagens de como é que está a situação lá no cartório. O povo já está formando fila lá. É importante, então, que o eleitor que esteja em débito com a Justiça Eleitoral vá agora lá nos cartórios, porque está perto de 1 da tarde. Então, 12h20, daqui a pouco, acaba o serviço, né? E aí já era, não vota no que vem. Não é isso, Leandro? É isso, é claro. É necessário, o prazo existe, foi dado com muita antecedência, agora tem muita gente que deixa aí para a última hora. Então, já que a realidade é essa, se dirige lá à central, aqui em Teresina, ou os cartórios do interior do estado, para resolver a situação e evitar esse desconforto, essa dificuldade que você terá no seu exercício de cidadania plena como eleitor brasileiro. Joelson.